Sejam todas muito bem-vindas ao nosso próximo episódio. Pode isso, doutora. E nesse episódio muito especial, eu estava devendo para vocês, mas sabe, gente, eu tive que fazer o parto da filhinha dele. Então a gente não conseguiu gravar antes, mas hoje eu estou trazendo aqui para vocês um assunto muito importante, que é sobre exercícios físicos e gestação. E a gente vai trazer para vocês o treinador, o profissional de educação física, Carlos Cinti. Tudo bem? Tudo Prazer bem, estar recebendo Prazer é meu. o papai da minha princesa. Uma Tudo honra bem? estar aqui, tudo Como é que ela ótimo. está, afinal de contas? Tudo ela bem? está muito bem, está ganhando peso, Ai, está do bonitica. jeito que precisa estar, Então. deixando a gente muito feliz. Ai, então tá bom, né, gente? Bebezinho novo em casa, não é bom? É uma maravilha, é muito gostoso, né? Aquele cheirinho gostoso de bebezinho. É isso. Muito Gente, bom. a gente ia gravar o episódio, mas foi bem justo no dia do parto Exatamente. dele, da esposa. Então, assim, não dá. Então, a Lana, dessa vez eu consegui trazer o maridão aqui para ajudar a gente. E essa conversa, ela não tem um roteiro, tá? Eu quero mesmo poder dar para todas as gestantes, né? Para todas as mulheres que estão assistindo nós, informações, assim, concretas, de bons profissionais. Então, a minha intenção é essa, tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe, né, da importância do exercício físico para a gestação. Então, eu queria que você, de uma vez por todas, fala pra gente o que a gestante precisa entender de benefício do exercício físico para ela. Então, tem muita polêmica, muito medo, né, das gestantes com atividade física, com exercícios, principalmente quando a gente fala de exercício de força, né, musculação, crossfit, o que for que ela se for uma gestante ativa. Os benefícios são muitos, né, mas primeiro tirar esse medo que né, tiver uma liberação médica, desde o primeiro semestre, primeiro trimestre, a gestante pode treinar. Então isso é mito, né? Sim, mito. Eu vou ter que esperar, eu vou ter que... Não, exercício... Exatamente. Se tiver liberada pela médica, pode treinar desde do início da gestação. E os benefícios, controle de peso, diminuir o risco de diabetes gestacional. Isso é super importante, né, cara? Exatamente. Diminuir risco de diabetes gestacional. Isso. E a questão da pré-eclâmpsia, pressão, né, arterial elevada na gestação, com atividade física, tanto o treino de força quanto o aeróbio podem ajudar a controlar isso, né? O ganho de peso a gente sabe que é muito, muito difícil, né? Para as gestantes, né? A gente, né, doutor? A gente sabe a importância. Ela sofre com isso, mas a gestante que é ativa, que treina, consegue controlar melhor. Tanto a questão da ansiedade, porque às vezes a ansiedade é um fator que ajuda a ganhar o peso, né? Porque elas acabam descontando na comida. Tanto a questão de gastar calorias também e conseguir diminuir essa questão de ganhar peso em excesso na gestação. Você falou duas coisas, né? Você falou assim, ó, do exercício de musculação e você falou do exercício aeróbico. Então, eu queria que você desse um close, cameraman, dá um close aqui nessa câmera, porque de uma vez por todas as mulheres vão entender. O que é a diferença do exercício de musculação e do aeróbico? Explica pra gente, bem no beabá. Os dois são muito importantes. Tá bom. Primeiro, quando a gente fala do aeróbio, a gente está falando, vou dar um exemplo assim simples. A esteira, bicicleta, baixa intensidade, né? Isso é fundamental e ajuda também em todos os aspectos. Sim. O exercício de força, que a gente fala musculação ou atividade semelhante, tem gestante que pratica crossfit, né? Então, isso que eu fiquei, quando ele falou isso, gente, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando assim, então quer dizer, quando eu falo, vou fazer musculação e fico na esteira, eu não tô fazendo? Não. Meu mundo acabou de cair. Como assim? Quando a gente fala de musculação, a gente está pensando em fazer força. Não precisa pegar um peso. Pode ser o peso corporal. Um agachamento, né? Que também tem outro mito em cima do agachamento. O medo das gestantes de fazer agachamento e ter um prematuro. Ali não tem nada a ver. Então, quando a gente fala de treino de força, a gente está pensando em fazer força. Pegar um pezinho, subir numa caixinha. Não tem nada a ver. A esteira, ela pode rolar no mesmo treino? Pode. Mas a esteira, a gente está pensando no aeróbio, né? Capacidade ali cardiovascular. E o treinamento de força, aí a gente pensa em outros benefícios. Fortalecer o corpo da gestante, para ela, né, evitar dores. Não vão pensar em ganhar massa muscular nessa hora. Mas isso que eu te perguntar. Ganha massa muscular na gestação? Você acha que eu consigo fazer essa melhora? Como é que é? Olha, vamos analisar quem é a gestante, né? Tá. Então, se a gente pensa numa gestante que já praticava atividades físicas,
alta intensidade, tudo, e ela conseguiu engravidar. Ela vai ter que fazer adaptações no treino dela. E a ideia do treino dela é manter a massa muscular que ela já conquistou e evitar dores que podem acontecer na gestação, né? Exato. O centro de gravidade da gestante vai mudando, né? Conforme a barriga cresce. Então pode ter mais dor na lombar, às vezes dor no joelho. Então todas essas questões são importantes. Então o treinamento não tem o foco de ganhar massa muscular nessa hora. Então, pera um pouco. Você veio com mais uma... o balde de água fria tá demais desse papo aqui. Quer dizer que, vamos supor, eu acabei de descobrir gestação. Acabei de descobrir, falei, doutora Carol, doutora, deu um positivo. Eu não vou conseguir virar uma crossfiteira, assim, ganhar músculos. Isso eu não consigo? Talvez depois da gestação. Isso pode acontecer. Entendi. Ai, que triste, gente. Mas, assim, o importante para as gestantes aí se a gestante ainda não pratica exercício de força, né? Não treina, uma pessoa sedentária. Isso, que não treina. Ela pode treinar depois que descobriu a gestação. É importante. Se ela pode treinar antes, né? Se ela está se preparando para ter o filho, está planejando isso, e ela conseguir começar a treinar, melhor ainda, né? Até porque ela vai sofrer menos e tal, porque na gestação tem um período que ela sente um pouco mais de sono. Lógico, vai ter um pouco mais de preguiça de treinar. Entendi. Então, se ela consegue criar um hábito antes de entrar na gestação, seria até mais interessante, né? Se a pessoa conseguisse se programar para isso. Entendi. Antes da gestação, ela consegue pensar em assim, vou ganhar mais massa muscular agora, vou me fortalecer, porque depois da gestação vai ter um processo diferente de manutenção, né, dessa massa muscular, um treino mais moderado, para evitar essas dores e tudo. E daí depois ela pensa em virar crossfiteira super forte. Gente, eu tava com o meu projeto aqui, mas eu tava esperando engravidar. Aí eu engravidava e virava crossfiteira, mas pelo jeito acho que eu tenho que virar primeiro crossfiteira. Acho depois... melhor seguir essa ordem. Entendi. Como é que é? Trago verdades, né? Sobre isso, duras, cara. mas... Tá tudo bem, não, tá tudo bem. Tem algum tipo de exercício que gestante não pode fazer? Olha, a gente tem que analisar riscos para a gestante. Então, por exemplo, eu já vi gestante fazendo jiu-jitsu. Lógico que não era a intensidade, né, igual. Agora você vai falar, como era essa aula de jiu-jitsu? Cara, super adaptada. Entendi. Ela queria estar mais no ambiente do pessoal, porque é tipo uma equipe, aquela coisa. Lógico que ela não estava fazendo, o pessoal chama de rola, né? Não estava fazendo as mesmas coisas. Já vi a gestante brincando de vôlei e tal. Qualquer tipo de treino pode ser feito, desde que seja adaptado e pensando totalmente na segurança da gestante e do bebê. Então, não tem algum tipo de treino que seja, sei lá, proibido. Tem que ser adaptado, com certeza. Mas vamos supor, né, agora, que uma pessoa me contou que ama correr. Correr. O passarinho contou pra você que eu amo correr. E aí, eu tô lá fazendo fortalecimento lá com a minha professora, com vocês e tal. Legal. E aí, eu engravidei. A corrida... pode ou não pode na gestação? Como é que é? Pode. Lógico que tem que ser adaptado também, porque assim, se você só corre por correr, como se fosse só um treino, ok. Agora, se você tem uma prova, uma meta, então daí tem que ser pensado isso. Será que vale a pena fazer essa prova? Será que vale a pena abrir mão dela? Como estão os volumes de treino? Os treinos de corrida tendem a ser, às vezes, longos, né? Entendi. Então... tem que pensar se vale a pena continuar esses treinos assim, tem que diminuir a intensidade, prestar muita atenção a duração do treino vai interferir muito, porque daí tem a questão de hidratação no treino, que é mais importante ainda para a gestante, de como ela suplementa. Às vezes o treino da corrida tem que ficar pensando só em treinar mesmo, não no objetivo de uma corrida super longa. Pode acontecer? Pode, mas depende também do histórico dessa gestante, né? Pelo que você está falando, então nenhum exercício será proibido. Não. Na gestação. O que você vai fazer uma adaptação para essa gestante, para ela poder seguir nesse objetivo de continuar com o exercício físico. Exatamente. O interessante é o quê? Avaliar a gestante, o histórico dela, de treinos, em que momento que ela está, e de tempos em tempos você avaliar o que precisa ser mudado. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que eu trabalho com a maioria do meu treinamento, a gente chama de treinamento híbrido. Usa musculação, mas usa o que o pessoal chama de funcional. Mas é treinamento. Então tem exercícios que às vezes deita no chão, usa bola, né? Então, por exemplo, quando chega no último trimestre, às vezes a gestante tem azia, né? Tem aquele refluxo. Então,
será que é interessante para aquela gestante ficar deitada, colocar o pé em cima da bola e levantar, sendo que pode aumentar aquilo? Não, para ela, então tá bom, vou usar outra opção. Então preciso adaptar o que seja, né, interessante para aquela gestante. Tem algumas que não sentem nada disso, então podem continuar fazendo isso. Entendi. Então são essas adaptações que precisam ser feitas. Então eu posso fazer exercício físico desde o início da gestação até o final, é isso? Até o final. Bom, minha esposa fez isso. A obstetra dela era muito boa, viu, gente? Não quero puxar o saco, mas é verdade. Então eu posso e não tem problema. Não tem problema. Tá. Tem alguma relação? Por que saiu esse mito, né? De falar que a gestante não pode malhar, que a gestante tem que ficar quietinha. De onde é que veio? Tem muito medo, né, do pessoal pensando que... Eu falei do agachamento aqui, um dos exercícios que o pessoal abominava, leg press. Tudo isso parecia que o esforço era demais e podia prejudicar a gestante. Só que hoje em dia tem muitos estudos que mostram ao contrário, que a atividade física, o exercício controlado, moderado, traz muitos benefícios. É aquela história meio que de... Antigamente, assim, se não sabe, melhor não mexer, que daí fica seguro, né? Entendi. Então era mais ou menos isso. O pessoal, será que a grávida pode treinar? Como que a gestante vai treinar? O que pode, o que não pode, né? Essas perguntas. Então o pessoal falava, melhor ficar quietinho, espere esse período passar e depois você pensa em voltar a treinar. E, na verdade, as gestantes perdiam muitos benefícios, né, com isso, né? Poderiam ter complicações por não estar fazendo atividades físicas. Porque como melhora tanto essa questão da diabetes, da pressão, da questão da cardiopulmonar, do trabalho de parto, eu acho isso... É indiscutível, né, os benefícios. Verdade, isso não é indiscutível. Qual seria, idealmente, uma rotina de exercícios que seria indicado para gestante? Olha, tem vários modelos, né? Tem que ver a disposição da gestante, mas assim, tem estudos que demonstram 150 minutos por semanais. Uau. De atividade física. É bastante? Mas pelo menos 2 vezes na semana, vamos pensar assim, 1 hora cada treino, já dá 120 minutos, já está próximo ali. 2 vezes por semana nem é tanto assim. Tá. Se for 3, melhor ainda. Se fizesse isso, você pode pensar assim, um treino de musculação, de força, né? Alguma coisa assim. Sei lá, 40 minutos ali, 20 minutos de aeróbio. Ou se a pessoa fala, nossa, eu não gosto. Gente, ele deu tanto, um espaço pro aeróbio. Vocês ouviram? Ficou salvo isso, produção? Ficou, né? Se a pessoa também não gosta, tem gente que não gosta de fazer musculação. Nunca gostou, o gestante, né, não vai gostar. Mudar. Às vezes faz pelaquela obrigação. Fala, eu sei que isso vai me ajudar, eu sei que vai me evitar dores futuras e tal. Então a pessoa pode fazer um treino meia hora de um, meia hora do outro. Entendi. Ou fazer alternado também. A Lana treinava alternado. Ela fazia dias de musculação, dias de aeróbio. Dia de musculação, dia de aeróbio. A Lana foi um modelo que a gente usou, ela se adaptou muito bem. E isso não tem problema. Em questão de benefício, eu fazer um dia de um e um dia de outro é a mesma coisa do que fazer os dois no mesmo dia? Como é que é? Se você pensar no volume total, você vai ter mais benefícios se você dividir mais, porque você vai ter mais tempo fazendo força durante a semana e mais tempo também fazendo aeróbio. Então você vai ter mais benefícios se você fizer mais vezes, claro. Lógico, tudo isso tem que ser moderado, né? Tem que ser... E vale ressaltar aqui que eu estou falando da minha esposa, que também é educadora física e sempre foi muito bem condicionada, sempre treinou, então para ela encaixou muito bem. Entendi. Uma pessoa que não seja tão ativa assim, talvez não seja esse o modelo melhor assim para ela. Talvez fazer 1 hora dividindo as 2 atividades para essa pessoa seja mais interessante do que o que a gente usou no caso da Lana, né? Tem algum exame, tem alguma avaliação, tem alguma coisa que eu tenho que ficar preocupada para ir lá e começar a fazer as aulas com você na gestação? Como é que funciona? Ou é só mesmo a liberação do obstetra? Como é que é? Não, o médico liberando, né, a gestante, ela pode treinar. A avaliação de um cardiologista também é interessante. E não tenho nenhum exame assim que peça. Tá. Coisas que são interessantes, né, de saber. Vamos lá, tem tantos ou gestantes, até a questão do sobrepeso, às vezes, né, que interfere muito. Se a pessoa já tem algum histórico, o sobrepeso, lógico, é fácil de identificar e tudo, mas se ela tem um histórico já de doença, né, pré-existente, isso tem que ficar ciente para o profissional, porque isso também vai interferir na montagem do treino. Mas isso basta uma informação dada por ela, um médico falando que ela está liberada, mas ela tem X, né, doença, ali a gente vai prestar atenção naquilo, como se fosse uma pessoa que também não está gestante. Essa questão da
da doença tem que ser levado em consideração em todos os casos, né? Mas consegue se fazer uma adaptação para Sim, todos sim. os tipos e Exatamente. aí fazer exercício. Tem um grande mito, né? Que sobre abdominal e gestação. E aí, Carlos, pode ou não pode abdominal na gestação? Como é que funciona? Pode. É que assim, o abdominal, o medo é a diástase, né? O pessoal, as gestantes ficam com muito medo de ter uma diástase muito grande, né? E querem fazer ou não sabem o que fazer. Então, pode fazer? Pode. Mas existem várias estratégias de treino que a gente consegue incluir a força do abdômen sem precisar fazer necessariamente o abdômen, né? Aquele movimento que a gente faz, né? Exatamente. Pode fazer sim. Mas tem outras estratégias. Tem exercícios que são mais compostos, mais integrados, né? Que solicitam já muito do abdômen e da lombar também. Vou dar um exemplo, assim, o deadlift, levantamento terra. Parece um absurdo uma grávida levantando peso, assim. Gente, Mas isso vem do fundo do coração, fazer levantamento de terra, o coração vem na boca. Mas é um exercício maravilhoso para a gestante. Primeiro porque trabalha muito a cadeia posterior de músculos, né, da gestante. E ela vai precisar muito, porque a barriga vai crescer, vai. E depois quando a criança nascer, a posição que a gente fica segurando o bebezinho exige muito da nossa lombar. Então Entendi. é muito interessante esse exercício de preparação, é muito bom. E ele exige muito do abdômen. Então, um exemplo básico de um exercício que pode auxiliar na força abdominal, sem precisar fazer o abdômen exatamente. Se a grávida não tiver, se a gestante não tiver nenhum incômodo em fazer alguns exercícios, por exemplo, esse que é o mais tradicionalzinho, ela pode fazer também, não tem restrição. Problema. Mas tem outros que compensam essa questão dessa musculatura e que ela vai até se sentir melhor, é isso? Exatamente, também, né? Tem vários, né? A estratégia de fazer força no lateral, às vezes, obriga a fazer mais controle do corpo para desenvolver essa força de um lado só. Então, o meu abdômen está funcionando ali como uma anti-rotação e eu estou fazendo força com ele, entendeu? Eu estou usando, é isso que eu falo, um exercício mais integrado, um exercício mais composto, né? Então, são estratégias. E depois que o bebê nasce... É isso que eu ia te perguntar. Quando é que é? Eu posso voltar? Como é que faz com a amamentação? Ah, meu Deus, eu vou treinar e o leite tá vazando e cai daqui, cai dali. Essa Eu faço parte como? é muito difícil. A ideia é também reprogramar os treinos depois, né, dos dias. Muda. Por quê? Primeiro tem essa questão do tempo que ela vai ter, a gente tem que saber. Às vezes ela está dando livre demanda. Ou é 3 horas, né? Tem todas essas questões. Exato. Então você vai... Gente, falar com quem tem neném em casa. Isso importa ele entende muito. de tudo, eu não preciso nem antecipar. E a livre demanda? É fantástico. Então, se essa gestante tem mais tempo, a gente pode adaptar e ver o que cabe para ela. Se ela tem um tempo mais curto, a gente tem que elaborar um treino um pouco mais curto, que aborde as necessidades dela. E o abdômen pode ter lá, pode fazer o supra, né, que é o tradicionalzinho? Pode sim, não tem problema nenhum. Não aumenta a diástase. Que acho que é o grande medo, né, cara? Elas têm medo de diástase que, nossa senhora. Não, eu sei muito bem como que é esse medo delas. Mas não aumenta a diástase. E a diástase também tem um pessoal tem um pouco de ideia de que a diástase contribui para dor na lombar, dor abdominal mesmo, dor no assoalho pélvico. Tá. Não tem, na maioria dos casos, não tem relação. A diástase não... lembrando só, gente, que a diástase não é... Tá falando aí. Não é o músculo, tá? Diástase é o espaçamento ali que tem na musculatura do abdômen, né? No músculo do abdômen, né? Do reto abdominal. Então o pessoal às vezes fala, tem que treinar a diástase. Não dá para treinar a diástase. A diástase tá lá, gente, exatamente. Acontece, né? E tem até um estudo que mostra que gestantes, né? Depois que tiveram o bebê, tinha uma diástase até 28 milímetros, que é até consideravelmente grande. Elas faziam os exercícios abdominais diretamente, né? Esses exercícios, e tinham benefícios de fortalecimento. Não tinham problema nenhum de aumento, né, da diástase, e até relatavam um pouco de melhora nas outras dores, né, que elas tinham. Mas que essa diástase não causava, né? Não é porque elas tinham a diástase que causava aquelas dores na lombar e tudo. São outros motivos, cada caso um caso. Não necessariamente acho que a gente não pode ficar generalizando, né? Ah, tô com diástase, então a dor é por conta da diástase. Ah, eu não tô bem por conta da diástase. Exatamente, Pensando em todo esse contexto que você tá aí falando, né? E eu tô lá, assim, a gente sabe que a acessibilidade, né? A academia, tudo mais, não é igual. A gente sabe das desigualdades, sim. né? Territoriais que a gente tem aqui no Brasil.
Hoje em dia, essa modalidade de treinamento online, agora direto ao ponto, né, gente? Sem ele me enrolar. Dá certo, não dá? Uma gestante, ela consegue? Ou você acha que uma gestante é melhor ainda o modelo presencial? Como é que funciona essa questão de treino online? Treino online tá na moda, né? Mas é uma modinha que veio para ficar? Eu acho que sim. Agora pensando em gestantes. Se eu recebesse, né, uma proposta para atender uma gestante online, eu atenderia se fosse o meu atendimento online ao vivo. Não não gravado. Exatamente. Porque o problema do gravado é o quê? É uma gestante, ela pode, né, sei lá, se ela vai treinar na academia do prédio, ou sei lá, em outro lugar. Se ela for treinar numa academia com estrutura, tiver instrutores lá da academia, que pelo menos podem auxiliar ela de alguma maneira, ok, tudo bem, ela pegar ali as orientações que eu der, chegar lá na academia, vai ter alguém que possa ajudá-la, vai supervisioná-la, ok. Agora, quando ela tem a academia do prédio, vai sozinha ali, com uma planilha, isso eu acho que daí é um risco. Entendi. Às vezes ela pode ter um mal súbito, passar mal de alguma maneira, aí isso eu acho que é um grande problema, porque daí tem a questão da hidratação na gestação. Às vezes ela nem está ciente, às vezes está, né, com algum sintoma de alguma coisa que não sabe, se está tiver um sangramento. Então, tudo isso, não estou falando que o sangramento pode ocorrer por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Não é exatamente nada a ver com exercício. Então, isso eu acho que é a falta de segurança do treinamento online para uma gestante. O outro público, com certeza funciona super bem. Eu vejo aí o pessoal usando muito essa questão de treinamento online. O que eu prezo, assim, agora falando um pouquinho diretamente da área, eu acho que a individualização de treinos, né, a individualização, você olhar caso por caso, é muito importante, sendo gestante ou não. Então, isso a gente tem que priorizar para não ficar uma coisa genérica. Por exemplo, o pessoal monta treinos, vende para um monte de gente isso e tá muito comum mesmo na internet. Isso Aí faz assim, tabelinha A, tabelinha B. Hoje você faz o A, hoje você faz o B. Então, isso fica muito jogado. Então, quem dirá isso para uma gestante, né? Já a pessoa é gestante fala, preciso treinar. Vi que treinar é bom. Aí ela vai no YouTube, vai no Instagram, sei lá, compra uma planilha qualquer e começa a fazer que não tem nada a ver para ela, é perigoso até para ela, porque não está adaptado para ela. Então, isso eu não recomendo, gente. Tá. Então, agora eu vou apertá-lo. Ele não sabe que eu vou fazer essa pergunta, gente. Foca no rosto dele, viu? Que eu quero ver a reação dele. Conta para mim. Gestante, quando, né, mulher que descobre a gestação, já quer, primeira coisa, se matricular no Pilates. Primeira coisa. Porque, o Pilates, eu não vou fazer mal pro bebezinho, eu não vou fazer mal para mim, eu não vou fazer... Como é que é? Pilates também precisa ter um instrutor específico para gestante? Ou realmente Pilates todo mundo pode sair fazendo e tá tudo bem? Como é que funciona o Pilates? O Pilates é muito, muito bom. Eu gosto muito de Pilates. O Pilates, ele tem que ter um profissional que entenda também a sequência da gestação, os riscos e saiba adaptar. Porque o Pilates, ele trabalha com muita força também. Quem olha de fora talvez não entenda, mas faz muita força. E faz mesmo. E tem a questão, às vezes, de algumas posições que, às vezes sem querer, às vezes de propósito, acontecem isometrias, né? Dessa questão da isometria, a gestante pode ter um pico, às vezes, a pressão subir um pouquinho, né? Depende da gestante. Então, você tem que avaliar isso. Então, se tem um profissional ali que não tem esse conhecimento, que não sabe das possibilidades que tem ali com uma gestante, isso é um pouco, né? Fica um pouco perigoso, não é o mais adequado. Mas o Pilates é muito bom. E o Pilates você tem a vantagem. Você pode encontrar um profissional de educação física dando aula de Pilates ou até um fisioterapeuta. Então, os dois, né, são super capazes de adaptar esses treinos, mas tem que estar ali atualizado sobre essas acho que possibilidades. De tudo que você está passando, né, o que está ficando cada vez mais claro, e é a filosofia que você sabe que eu trabalho lá no consultório, eu acho que é assim, você descobriu gestação, você vai para um mundo à parte, né? Exatamente. Não dá para você querer continuar naquelas aulas, né, de dança com todo mundo, porque você pode passar mal, a sala fica muito quente, pode te dar, então assim... todos os cuidados são necessários. Eu acho que eu sempre falo assim, descobriu gestação, procura um profissional voltado para a gestação. Aquele profissional que saiba te orientar. Se você quer fazer Pilates, né? Não vá achando que Pilates também é inofensivo. Exatamente. Porque se aquele profissional não souber adaptar, como você falou, o momento da gestação para o exercício, isso vai ficar
mais complicado. Exatamente. É então, isso descobriu gestação, é melhor que a gente esteja com um profissional voltado para a gestação. Exatamente. Alguém que saiba ali o que você precisa, que saiba adaptar, né? Independente da modalidade que você escolha. Você pode estar falando do Pilates, porque parece ser muito mais tranquilo, mas, sei lá, você pode procurar um personal que goste de crossfit, goste de levantamento olímpico, mas que ele saiba adaptar tudo para você. Não tem problema. Quando você fala assim, adaptar, aumentar a carga. Eu vou aumentar a carga na minha gestação ou não? Vamos supor que você já está treinando. A ideia é que você mantenha a carga. Assim, você pode aumentar? Depende. Pode ser que aconteça? Pode. Mas isso vai depender do esforço que você vai sentir durante uma sessão de treino. Então, você vai olhar o quê? Um parâmetro legal. Escala de Borg, vocês sabem o que é escala de Borg? Não, acho melhor explicar pra gente. Escala de Borg, o que é? É uma tabela de percepção de esforço. Ela pode ser numérica ou por caretinhas. As caretinhas funcionam muito bem. A pessoa mostra assim, como você está se sentindo. Aí a pessoa fala, minha caretinha está mais parecida com essa aqui. Então, essa questão da escala de Borg é muito boa, porque daí você vai saber se o treino está muito alto ou não. Lembrando que a gestante tem que treinar moderadamente. Não precisa ser muito leve, dependendo do caso. Pode ser leve e moderado. Muito intenso não é interessante. Não é interessante para Então, se eu estou fazendo um treino com a gestante, estou falando, sei lá, vamos pensar no exercício leg press. Ela está fazendo, está falando, estou tranquilo. Como que está para você a intensidade? Está leve. Então, posso colocar um pouquinho mais de peso. A carga não faz mal fazer. Essas cargas, pode colocar peso, pode fazer a forcinha ali, desde que continue moderado, tá tudo certo. Entendi. Então, você vai avaliando e aí sim adaptando. Se sobe ou se não sobe. Exatamente. Mas agora vamos falar de um outro perfil. Aquela paciente totalmente sedentária e que vem para você, olha, Carla, eu acabei de descobrir gestação, mas pô, eu tenho muita preguiça, é muito difícil. Como que a gente apresenta exercício para essa paciente? E quantas vezes na semana? Qual que é a tática, né? De falar, olha, a gente não pode começar por uma corridinha, uma bicicleta e falar que já está malhando na musculação? Pelo jeito, acho que não. Mas como é que a gente começa? Eu estou muito decepcionada que isso fica extremamente registrado, que eu não posso falar que eu estou malhando enquanto eu estou correndo. Porque a Alana me manda assim, doutora, a senhora está fazendo musculação? Eu estou, correndo. Cara. Estou vendo os aparelhos aqui na minha frente. Vamos lá, conte para nós. Para uma gestante assim, primeiro, o pior cenário para ela é ser sedentária. Então, isso é a pior coisa que tem. Então, se para ela começar 2 vezes na semana e fazendo o que ela gosta, vamos supor que ela gosta de fazer bicicleta e esteira, já é uma boa introdução para ela. Ela pode começar o treino fazendo isso, se sentir um pouco mais aquecida, motivada, né? E depois tentar colocar ela para fazer um pouco dos exercícios. Já entendi, professor, fica tranquilo. Super válido. O primeiro passo é conscientizar ela da importância de treinar, e o outro passo é tentar colocar aos poucos o que não seja tão incômodo para ela sair desse cenário de sedentarismo. Aos poucos, colocando os exercícios que ela gosta. Você vai descobrindo, até na musculação tem exercícios que a gente gosta mais, tem uns que a gente odeia. Então a gente vai adaptando, a gente vai colocando. Voador, isso. por exemplo, é uma coisa que eu não consigo. Eu quero pegar aquela máquina. Fazer ela voar, né? Fazer voar, exatamente. É o meu desejo para que todas as máquinas de exercício de voador voem, tá longe. Mas funciona 2 vezes na semana, por exemplo, que a gente falou. É ótimo. 1 vez na semana é pouco, é muito pouco, mas 1 é melhor do que 0. Entendi. Então, 1 vez, 2 vezes, e a gente vai tentando adaptar, aumentar, lógico, isso seria interessante se ela se sentir capaz, né? Fisicamente, mentalmente. Mentalmente. Isso é o mais importante. A gente estava conversando no podcast anterior aqui, né? Com a doutora Tânia, com o doutor Fabiano, e eles falaram que agora a Organização Mundial de Saúde está querendo subir para 300 minutos por semana para orientação de qualidade de vida e tudo mais. Por quê? Puxando um pouco a sardinha para o meu lado das tentantes, a gente sabe que precisa ter um estilo de vida saudável. Né? Eu não tô pedindo para vocês, meninas, virarem assim, aquela que anda com a balancinha para medir tudo que pesa de comida, né? Eu não tô pedindo para você nunca mais ir de carro no seu trabalho. Não é isso. Porque a gente pede para que tenha uma rotina mais saudável de sono, de alimentação e de exercício físico. É isso. Como que vem essa questão de
incentivar os exercícios, como é que vem aí numa saúde da mulher no geral, não só para gestante? Como atingir esses 300 minutos, né? Como é que faz essa divisão? Eu vou ter que dividir meia em musculação e como é que fica o bitzinho? Como é que fica? Mas vou falar, uma percepção que eu tive depois da pandemia. As pessoas viraram uma chavinha. E se você reparar assim, se você for em academia, antes da pandemia, elas tinham ondulações de frequência, né? Você via no começo do ano o projeto verão, academia lotada. Chegava o friozinho. Verão é sempre no verão, né, professor? Por favor. Mas o corpo do verão a gente constrói Conquista no inverno, né? Então... Eu sei. Então o pessoal lotava as academias. Janeiro, fevereiro, chegava o frio, diminuía muito. Muito mesmo. Mas por que as pessoas não vão? É por causa do frio mesmo? Exato, era o frio. Era o frio, o frio, né? Ou desistia já do projeto, já tinha feito 3 meses seguidos, já estava de saco cheio. Você tinha muito isso. Hoje em dia, se você olhar nas academias, pelo menos que eu frequento, que eu dou aula, não tem mais essa ondulação, assim. É muito pouco, oscila muito pouco. Acho que criou uma consciência nas pessoas que precisa de atividade física para ter uma vida melhor. A verdade é essa, né? Precisa, né, cara? Então, a questão da pandemia mexeu muito com as pessoas. Falaram assim, nossa, meu Deus, eu sou sedentário, eu estou mais sujeito a morrer. Exato. Porque eu sou sedentário. Então, acho que isso mudou muito. Então, já é um start para as pessoas já começarem a procurar as coisas. Agora, quando você fala de atividade física, 300 minutos por semana, fala, nossa, é coisa pra caramba. Para uma pessoa que está no zero, sedentário, começar 300 é um absurdo. Realmente, eu não recomendo ele começar com 300. Talvez ele comece pouquinho. Entendi. Mas, por exemplo, uma pessoa que já é ativa... Mas adianta? Vai ter algum benefício eu começar devagarzinho? Agora, né? Eu quero Não, saber cara, também, né? Começa devagar, começa com o que você pode e vai colocando. Porque tem aquelas pessoas que começam fazendo tudo. Já viu aquela pessoa que decide treinar, aí compra um tênis, compra meia, compra roupa, compra kit de tudo, compra tudo do melhor, né? E dura uma semana. Depois ele vira um acionista da academia, pagando mensalidade. E não vai, né? Aquela piadinha, né? Eu fechei lá o plano da academia, vou ver o que está acontecendo. Não estou emagrecendo, vou ter que ir até lá. Ver o que está acontecendo quando estou emagrecendo, né, gente? Então, se você começar aos poucos, né? Vai introduzindo aos poucos as atividades. E a atividade pode ser o que você quiser de atividade. Por exemplo, o beach. Tá em alta pra caramba, né? Tá. Beach tênis. Quanto tempo você pode jogar no beach tênis? 1 hora, 1 hora e meia. Mesmo. Ótimo. É uma atividade física. É super importante fazer. Primeiro que tem a questão física, tem a questão social, que ninguém joga beach tênis sozinho. Então, é saúde no geral. Então, você pode fazer um beach tênis, você pode alternar com corrida, você pode fazer todas essas atividades. E no montante, pode dar 300 minutos. Entendi. O que é interessante. Aí, uma questão mais para minha área é você não deixar de fortalecer. Porque todo esporte pode causar uma lesão. Por mais que seja um esporte... Então, nós, quando começou essa onda do beach tênis, eu atendi sei lá quantas pessoas com epicondilite. Por causa da posição da raquete, né? Que a posição é mais aqui assim, é diferente do tênis, né? É diferente então, do é mais alto. Aqui, ó. Então, um monte de gente com epicondilite. Aí eu comecei a falar, o que está acontecendo? E comecei a desenvolver algumas coisas que podiam ajudar a fortalecer e tudo mais essa questão do beach. Corrida também é outra coisa que precisa muito de fortalecimento. Eu sei. Joelho, quadril, tornozelo, um monte de coisa precisa fortalecer. Mas explica uma coisa. Fortalecimento é diferente de musculação? Fortalecimento, a gente pode usar a musculação como a estratégia principal. O que é o benefício da musculação? Porque a musculação a gente pode usar exercícios de vários tipos. Contamos com máquinas, pesos livres. Né? Tá. Mas a gente pode fazer exercício de fortalecimento com peso corporal. Também pode, né? Entendi. O interessante é você conseguir, né, focar e ali atingir o que você tem de objetivo de fortalecer. Por exemplo, tem gente que treina em casa com, sei lá, comprou um pezinho, bola, colchonete. Sim. Ok. Monta um programa com aquilo que tem e dá para fazer um fortalecimento, né? Pensando em corrida, evitar lesão. No caso aí é evitar lesão. Pode ser bom para o beach, pode ser bom para a corrida. Tem que ser individualizado. É isso que importa. E qual que é a evolução dessa questão do exercício, né? O que a gente pode acomodar? Então, você falou assim, primeiro, que quem está no 0 para ir para 300 não vai rolar. Porque é muito difícil. A pessoa não vai aguentar nem nada. Aí você orientou começar, pelo menos com o que tem. Então, se puder 1 hora, vai 1 hora. Qual que é o intervalo? Tem assim, não, olha, tem que ser de manhã. Porque aí a gente vê, né? 4 horas da manhã, acordo para fazer coisa. O outro fala, não, eu faço às 10. Tem interferência nessa questão de horário para treinar? Treina melhor quem treina às 4 horas e faz o famoso tá pago de manhã. Não sei porque deve tão logo cedo, não sei que é difícil. É difícil. Mas
tem alguma orientação da sua área sobre horário? O que eu tenho que me programar? Tem vários estudos que mostram os benefícios do treino de manhã, né? Mas não é o único horário que tem benefícios. Tá. Treinar de manhã é bom para a maioria das pessoas, né? Para grande parte das pessoas, porque tem a questão da rotina. Se você treinar antes do trabalho, para quem pode, né? Não é todo mundo. Para quem é herdeiro. Exatamente. Treina de manhã. Eu tenho alunos, clientes que treinam todo dia. Eu tenho alguém para atender 6 da manhã. Então eu admiro essa pessoa, de verdade. Eu atendo eles, mas se eu precisasse treinar às 6 da manhã, realmente seria muito difícil. Treina para a aula começar às 6? A aula começa às 6 horas da manhã. Gente, então essa pessoa acordou antes das 6, exatamente. Gente. Ela não acordou às 6 horas e falou, oi, Carlos, tô aqui. Eu acordo antes, mas eu vou lá trabalhar. Então, assim, você menos tá acordando sofrido. Pra ir trabalhar. Exatamente, é menos sofrido para mim. Tem antes deles, ainda você vê gente na rua correndo. Acorda 4 e pouco da manhã e corre às 5 da manhã. Então, assim, é porque é pela questão da temperatura, para não pegar muito calor e tal, a rotina. O importante é você treinar. Se você não consegue treinar às 6 da manhã, porque é difícil. Eu, por exemplo, se eu precisasse treinar às 6 da manhã, eu não sei como seria para mim, porque eu também não consigo ter a rotina do sono maravilhosa. Então, assim, eu preciso de um descanso maior, eu preciso acordar, fazer minhas coisas. Para mim, funciona perfeitamente. 10 da manhã, porque daí diminui um pouco o fluxo de aula. Nossa, às 10 vezes, da manhã, horário de herdeiro. Quase herdeiro, mas já trabalhei muito antes. Quem treina 10 horas da manhã, Brasil? A academia começa a ficar vazia, é muito bom. Entendi. Ou às vezes à tarde, porque para mim o fluxo de clientes é um pouco menor. De manhã, final da manhã, hora do almoço, comecinho da tarde. Depois também fica muito difícil. Para mim, à noite não rende nada. Mas tem gente que precisa treinar à noite. A pessoa é mais... Sabe aquela história lá do passarinho, que são as pessoas mais, né, diurnas, as pessoas mais noturnas? Tem gente que não consegue, de manhã não rende. Mas para ganho de massa não vai mudar. Não. O interessante é você adaptar aqueles pilares que você falou. Qualidade de sono é muito importante. Alimentação e treino. Então, são isso aí. E uma coisa que ninguém fala muito, que é controle de estresse, que também interfere muito na sua saúde. Então, esses 4 pilares são muito importantes. Se você conseguir organizar isso de uma maneira que você consiga treinar à noite, à tarde, de manhã, vai ter muitos benefícios. Porque eu falo assim, né, que pra mim, assim, como você viu, acompanhou, né, minha rotina aí, assim, tô falando com vocês à meia-noite, daí depois eu tô falando com outro parto às 4 da manhã. Então, assim, eu acho que o acordar cedo pra eu treinar, para mim é um pouco mais difícil. Mas quando eu treinava à noite, então, tipo, terminava de atender as minhas telemedicinas e ia fazer o treino 9h30, 10 horas, quando você volta, eu tomava um banho e capotava. E para mim, funcionava. Aí você começa a ouvir um monte de coisa na internet. Não, porque tem que treinar de manhã, porque treinar à noite vai atrapalhar o seu sono. Mas o meu... Não atrapalhava. Não atrapalhava. Aí o que eu tinha que ouvir? Mas é que você é muito cansada. A obstetra é tudo cansada. Aí eu falava, não. Como é que é? Tá tudo bem se eu treinar à noite? Bom, você fala isso para uma pessoa, você está desestimulando ela a treinar. Ela vai pensar, nossa, isso vai me fazer mal se eu treinar essa hora. Melhor eu não treinar. Não, a gente já foi... Treine, com certeza. Você está indo na contramão. A ideia é mandar todo mundo treinar. Todo mundo tem que treinar de um jeito ou de outro. Eu trabalhei numa academia que era 24 horas. E eu não trabalhava de madrugada, mas às vezes eu conversava com um professor que era o plantonista. Ele falava que tinha gente que ia treinar 2 e pouco da manhã e tal. Eu não sei qual era a profissão dessas pessoas, se elas precisavam ir sempre esse horário. Mas ele falava que tinha gente, porque a pessoa fala assim, eu preciso treinar. Eu sei que a pessoa pensava, eu sei que isso é bom para mim, de algum jeito tem que ir lá. E a pessoa ia 2 e pouco da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, a pessoa tinha público. E tem a questão também que melhora o sono. Treinar melhora o sono. Tem pessoa que treina de manhã, se sente mais disposta, faz o dia render, uma maravilha. Chega à noite, está cansado, ok, tudo bem. Mas tem você que já fez o dia render inteiro, chegou, exatamente, treinou, ok, chegou em casa, conseguiu dormir bem, tá ótimo. Então você conseguiu treinar, conseguiu dormir bem, né? Até onde suas pacientes deixam. Viu, gente? Viu? Como entrevistar quem foi paciente meu é bem fácil, porque sabe na minha rotina. Deixa eu te fazer uma pergunta agora fundamental. O tempo voou, uma delícia de conversa. Fica aqui meu convite para trazer, para falar mais coisa, principalmente porque a gente sabe que cada vez mais a obesidade vem influenciando na saúde feminina e vem falando essa questão da saúde feminina reprodutiva. A gente sabe que a gente tem que lidar contra essa questão da obesidade, né? Então, eu queria entender, assim, de você. Primeiro de tudo, toda mulher que precisa, para engravidar, perder peso,
o exercício realmente ajuda? O exercício tem que rolar? Ou isso, não, porque eu fui na Nutri e ela falou que a alimentação é que comanda. Para quem está tentando engravidar, Carlos, fala a importância do exercício físico e essa questão da obesidade. Vamos lá. A dieta, ela manda muito, sim, para o emagrecimento. Tá. Vamos supor, se você começa a treinar, por mais intenso que seja seu treino e tudo, se você não tem uma compensação ali calórica, né? Um déficit calórico para perder peso, realmente é muito difícil de acontecer. Mas tem muitos estudos que mostram que uma pessoa sedentária ela tem mais problemas de saúde do que uma pessoa obesa, né? Então, com sobrepeso. Entendi. Então, isso já é um ponto interessante. Outro ponto é que se você faz uma dieta e se você tem um gasto calórico para suas atividades, lógico que você vai chegar mais rápido ao seu objetivo. Tá. Se você conta só com o seu gasto calórico basal e um pouco das suas atividades diárias, e uma dieta, você tem que fazer uma dieta muito, muito restrita. Que é difícil de seguir, né? Exatamente. Aí depende da rotina da pessoa, né? Então, a atividade física tem tudo para ajudar isso. E outra, tem a questão da composição corporal. Para você ganhar massa muscular, você precisa de estímulo de treino. Não tem como você fazer uma dieta. Essa dieta vai me dar massa muscular e... Fazer, então, dieta esperando que, que aquela inversão, massa massa gorda mude, não vai. Você pode perder a massa gorda, né? Eliminar ela, mas você vai ficar estática na massa muscular ou, às vezes, até perder um pouco, dependendo do déficit calórico que você está trabalhando. Então, você pode até perder um pouco de massa muscular nesse processo de dieta, né? Então, o exercício físico vem como um ótimo auxiliar aí com a dieta para você perder peso. A questão da obesidade é muito importante para mulheres, para tentantes e gestantes, mas as tentantes, a fertilidade delas é menor, né, para mulheres obesas. Então, se ela consegue emagrecer, depende de caso a caso, mas se a pessoa perde 10% ali, já é uma... Aumentar de 4% a 7% a chance de engravidar. Exatamente. É muito importante. Então, assim, lógico que treinar vai ser melhor. Tem a questão também de saúde mental da pessoa, né? A questão de autoestima da pessoa treinando. E eu costumo até falar que quando a paciente treina, né? Ela até a libido dela vai melhorar. Se eu sou tentante e eu preciso ter relação, né? Eu gosto muito do exercício físico. Eu acho que todo mundo realmente tinha que ter um professor para se chamar de meu professor, para passar as orientações, porque isso é muito importante. Mas, assim, eu vejo que depois que elas conseguem tal objetivo, elas param de fazer exercício. E aí, eu perco essa massa magra que eu conquistei ou eu conquistei, tá conquistado, é meu, tá lá? Não, infelizmente, é quase alugado, né? A gente tem que investir sempre. Essa questão que você falou é muito importante da libido e tudo. Serve para homem também, né? Às vezes o homem pensa... que estão assistindo, você está assistindo aí, produção. A fertilidade também muda, né? A questão da libido também. Para mulher, para homem também. A pessoa pensa, eu preciso emagrecer um pouquinho, ganhar um pouquinho de massa muscular e pronto, agora eu sou assim. Não, você está assim. Então, o investimento tem que continuar. Se ela conseguir, né, ficar gestante, ali tem aquele processo das mudanças que a gente falou, que a gente tenta fazer a manutenção para não perder aquilo, mas ela tem que continuar treinando. Ela não vai ficar paradinha e tipo, ok, treinei lá, consegui, agora, depois que nascer, agora eu vejo. Não, ela tem que continuar investindo ali o tempinho dela treinando. Pra gente encerrar, eu tenho essa pergunta aqui que eu não sei o que ele vai me responder, mas vamos lá. Gente, vamos lá. Eu adoro perguntas assim. Para eu ganhar massa magra, somente musculação ou eu sempre vou ter que fazer suplementação? Tem que ter os dois, mas assim, não é suplementação. Você tem que pensar que você tem que ter uma dieta, uma dieta que eu digo não é dieta, é uma alimentação que te forneça todos os macronutrientes e os micros também. Isso o nutricionista vai conseguir te orientar melhor, mas que supra aquilo. Tem umas questões, por exemplo, de proteína e carboidratos, são super importantes, gordura também, lógico. Mas você tem que ter essa questão alimentar super alinhada. Você não precisa suplementar, por exemplo, tomar whey, tomar creatina para hipertrofiar. Não, isso que eu estou pensando, não precisa. Não precisa. Alguns casos precisam, né? Porque tem que bater lá as número metas, e tal, exatamente. Mas tem casos não. Se você consegue comer bem, você toma um café da manhã, que tem... A ideia é colocar os macronutrientes em todas as refeições. Tem um café da manhã, tem proteína, um almoço bem equilibrado. Você consegue chegar lá nesses objetivos. Eu não preciso sair tomando umas famosas bombinhas, aquelas coisas. Bomba,
Agora, questão de suplemento, algumas pessoas precisam, né? Por exemplo, whey protein, o pessoal pensa, nossa, eu tô treinando, eu preciso tomar whey protein. Não necessariamente. Se você consegue atingir isso tomando leite, iogurte, comendo carne, essas coisas já são super ricas em proteína. É legal a gente falar isso, né? Assim, porque as pessoas começam a colocar dificuldades, né? Então eu vou malhar, daí para eu malhar é aquilo que você falou. Eu preciso do tênis novo, eu preciso da roupa nova, eu preciso passar na Nutri, eu preciso comprar whey, eu preciso comprar creatina, eu preciso glutamina, ou BCAA. E aí você acaba não saindo do lugar, porque você começa a achar que é tão difícil. Exatamente. Então, acho que é isso que a gente precisa, né? Então a gente precisa facilitar. Então começa com o que você tem. Exatamente. Melhor coisa. Vai lá, mete a cara, vai treinar, procura alguém que possa te orientar bem, né? Isso já vai te ajudar muito a tirar todos esses mitos, né, que vêm, né, essas coisas de internet, o pessoal pensa que precisa de tudo isso para começar. E isso já vai ser um ótimo início aí para quem quer começar, quem quer sair. E quem começou pode esperar a ter uma resposta, a ver, né, uma mudança, até do shape. Eu falo, nossa, eu tô musculosa, hein? Em quanto tempo, professor Carlos? Olha, as primeiras semanas, 3 semanas, assim, tem questões, tem adaptações neurais, tem adaptações de força. E é difícil ver assim, nossa, olha, já estão aparecendo um gominho. Poxa, não! Lógico, tem pessoas que são, né, especiais e, nossa, parece que a pessoa foi uma semana para academia, você já vê a diferença naquela pessoa. Tem pessoas assim, são poucas. Acho que eu não me incluo nesse. Poucas, Mas a ideia é que primeiro tem uma adaptação de coordenação até, tem aquela questão de coordenação, desenvolvimento de força, e depois começa a ter as mudanças estéticas, né, que são mudanças, né, de composição corporal. Elas não são instantâneas, mas elas vêm acontecendo. E depois de insistir um pouquinho, as 3, 4 semanas, você começa a sentir algumas coisinhas. 4 semanas, tá, gente? No próximo episódio do Pod eu vou contar para vocês como é que estamos o meu ganho de massa magra. E dependendo, vamos falar também, a gente está pensando em massa muscular. Uma pessoa que está pensando em perder gordura, talvez ela veja um pouquinho mais rápido. É mais fácil eliminar a gordura que construir massa muscular. Massa muscular, construir é mais difícil do que destruir. Então... Entendi. Quero te agradecer. Obrigado, um prazer inenarrável estar aqui com você. Muito legal, eu gosto muito da sua família, sabe? Eu sou suspeita, mas eles é um casal muito incrível, a Lana e eles, assim, de verdade. Foi uma honra ser a médica que cuidou de vocês, para trazer a Julinha. Foi tudo muito legal. E eu quero deixar aqui, pedir para você. Fala para aquelas pacientes que estão na jornada do maternal. Qual a sua mensagem com relação ao exercício físico? Vamos lá. Olha, se cuidem, né, da melhor maneira possível. Entendam que a atividade física, exercício físico é muito importante para vocês. Vocês vão colher muitos benefícios e o bebezinho de vocês também vai colher muitos benefícios. Que isso vire um hábito para vocês até pós-gestação. Isso possa contaminar até sua família, seu filho, e todo mundo vai colher bons frutos disso. Muito legal, quero aqui agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até o final. No descritivo do vídeo eu vou deixar todas as redes sociais do Carlos, contato, tudo mais. Se a sua dúvida sobre exercício físico não foi respondida nesse nosso episódio do Pode Isso, doutora, manda pra gente, a gente vai ter o maior prazer em chamar aqui novamente o Carlos para trazer e orientar vocês aqui. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do Pode Isso, doutora. Até lá! Valeu.